Alô, alô, boa noite pra você que está olá, boa noite, boa noite. E Oi, aí? Sor, boa noite. Boa noite, Marinita, boa noite. Espera aí, deixa eu botar o som aqui na TV pra eu escutar melhor. Tá, agora eu escuto melhor ainda. Boa noite, então, amiga Marina, boa noite, Paty, e aí, como é que estamos? Tudo na paz, tudo na paz. Beleza, é um prazer, né, estarmos aqui. Eu tô com, assim, um sentimento de que a gente não se vê faz um tempão, né. O famoso parece que a gente não se vê desde o ano passado, né. Mas a gente a gente pa não só não se vê desde o ano passado, como a gente não se viu na semana passada, o que é muito pior, né. Então, nós estamos chegando na nossa reta final, né, gente, a prova tá aí, estourando, né. A gente vai ver o nosso último assunto hoje, tá, então a gente vai conversar, hã, sobre o né, última situação. Exatamente isso aí, marido. Feliz me falta uma semana, mas triste me falta uma semana. Tu sabe que é aquela coisa assim, eu já sou mais de que quanto antes acontecer melhor, né. Que daí já acontece, aí tu já se livra, né, da situação e tal. Mas quando vai chegando perto, assim, tu já começa a pensar: "Ah, mas podia ter mais um tempinho pra eu estudar, né, eu podia ter mais um tempinho pra eu fazer tal coisa". Então é bem é bem esse pensamento. Eu prefiro chegar é bem isso aí, né. É, o quanto antes melhor, a gente já se livra logo e tal. E eu tenho uma grande vantagem na minha vida que eu sou bem pouco ansioso, né. Eu tenho 2 coisas que são muito boas pra mim, que eu sou pouco, que é ansioso e eu tenho ansiedade, normal, né, tipo assim, num dia antes ou alguma coisa assim, né. Eu também sou muito pouco curioso, o que pra mim eu gosto pra mim acho que é uma das minhas principais características que eu gosto, é eu não ser tão curioso. Algo que podia ser em dezembro. É, podia ter sido até antes, né, agora eles estavam fazendo em novembro, né, nas últimas vezes antes da pandemia eles estavam fazendo em novembro, né. Mas realmente podia ter sido em dezembro esse ano, né. Então, com essa questão que agora tá na praia no Centrinho, não só estou na praia, né, amiga marida, como essa moça que tá aqui, ó, atravessada aqui, ó, eu vou sair pra dar uma volta com ela daqui a pouquinho, terminando a aula, vamos dar uma voltinha pela rua, vou passar na praça. Ô, Capão aqui tá o bicho, tá louco, tá muito bom. Só o seguinte, né, no ano novo não basicamente, deitadinho ali, né. Tá ali quietinho, ó, até vou sair um pouquinho de novo pra vocês verem ali que amor. E nada acontecendo. Ô, no feriadão de ano novo ali, mas tinha gente aqui, meu Deus do céu, nossa, assim, ó, impressionante como essa praia tá cheia agora, né, dia 5 já ainda tem bastante gente, mas no ano novo tava apavorante, tá louco. Mas enfim, né, queridas, a gente se vê mais uma vez ainda, né, antes do vestibular se eu não me engano vai ser segunda-feira, que a gente vai ter o pré-prova, né, que a gente vai mostrar dicas, né, o professor Rodrigo vai falar um pouquinho antes com vocês, eu vou falar depois, mostrando dicas da prova, mostrando a estrutura da prova, né, mostrando o que que a gente espera sobre cada matéria e tudo mais, né. E hoje a gente vai falar sobre um último assunto, que é um assunto novo, hã, no sentido no sentido de preparação para o Enem, né. Se vocês se prepararam para o Enem, vocês provavelmente não tiveram esse assunto, né. Talvez vocês tiveram na escola, né, o que pode acontecer ou não, eu não tive nem perto disso, né. Mas a gente vai falar hoje sobre os polinômios, tá. Então, o polinômio é um assunto que eu não vou mentir para vocês. Se a Marina hoje chegasse e falasse assim: "Ô senhor, 5 pila, se vai cair ou se não vai" passei longe, é. 5 pila se vai cair polinômio ou não vai cair esse ano, eu apostaria no não, tá. Mas eu apostaria no não, não por assim: "Ah, é por causa que eu tenho certeza que não vai cair", ou algo assim, não é bem isso, tá. Eu apostaria no não, por um único motivo, pela prova do ano passado. Gente, a prova do ano passado, ela é uma prova que ela é meio que é a melhor visão que a gente tem do que a URGS poderia cobrar esse ano. Então, assim, se tu não tem feito isso ainda, faça.
pega a prova do ano passado e faz ela 3 vezes, faz ela 5 vezes, se for o caso, né? Porque ela é o melhor esqueleto de prova para esse ano, né? Não quer dizer que vai ser igual, que vão pedir as mesmas coisas ou algo assim, mas a prova de 25 questões, ela sempre tinha um caminho parecido com a do ano anterior, né? Troca uma questão ou outra, troca uma situação ou outra, mas o geral elas são provas parecidas. Então, por não ter tido polinômios no ano passado, eu diria que sim, existe uma chance grande de não termos esse ano. Mas polinômios é um assunto que, digamos assim, a parte difícil é bem difícil, tá? Não vou mentir para você, a parte difícil é bem difícil, né? E tem problemas de polinômio que eu vou passar um trabalhão fazendo. Mas a parte básica, a parte das dicas que eu vou mostrar e a parte dos detalhes que tu tem que saber é muito massa. Eu gosto muito dessa matéria para a URGS. Se tu me perguntasse assim, eu preciso estudar para a prova da UFSC ou eu preciso para o vestibular da Unicamp e eu queria falar de polinômios. Vai ser um assunto chato, vai ser um assunto que tu vai ter que entender muito da parte algébrica, vai ter que lembrar muita coisinha. Mas para a URGS, eu acho legal. E tem todo um detalhe para a gente ver, tá? Então, eu vou falar agora, vamos começar a falar, então, sobre os polinômios. Lembrando sempre que se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou clara, que tu coloque aí. Existe, sim, uma chance de cair polinômios esse ano. Pode ser que eles troquem um assunto da prova para o ano passado para esse ano. Polinômio é um assunto regular na prova, tá? É um assunto que cai praticamente todo ano na prova com 25 questões, tá? Lá na apostila, gente, caso tu tenha a apostila aí física ou virtual, enfim, é lá na página de número 74, lá onde fala polinômios. A gente vai seguir meio que o caminho que eles mostram ali, né? Eles começam falando sobre identidade polinomial, mas ao invés de falar de identidade polinomial, eu vou começar mostrando o que é o polinômio. Como diz a Marina ali, eu passei longe esse ano de polinômio, né? Então talvez tu nem saiba direito o que significa, o que essa matéria mostra, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês na nossa telinha. Certo? Apareceu? Apareceu. Deixa eu botar o chat de vocês aqui para cima para a gente poder continuar conversando. Eu sempre gosto mais da aula quando a gente conversa bastante, né? E vamos começar então com a questão dos polinômios, tá? Gente, polinômio nada mais é do que a junção do que a gente chama de monômio, tá? Então, mono é um só e poli são vários. Então, são vários monômios, é um polinômio. E o monômio é quando eu tenho uma letra e um número grudados. Então, por exemplo, se eu tenho 4x, isso é o que a gente chama de monômio. A gente tem o coeficiente, que é o número, coeficiente, e a parte literal, que é a letra. Então, 4x é um monômio. Se eu escrever menos 3x na 6, é um monômio. A página é a 74. Página 74. Isso, ó. 70, vou botar, ó. 74 é a página lá da apostila daí, tá? Então, se tu escreve menos 3x na 6, por exemplo, isso é um monômio. Um monômio pode ter mais do que uma letra, pode ser assim, ó, 2x na 4, y na 3, também vale, tá? Agora, tudo isso são monômios, beleza, mas um polinômio é a junção de vários monômios. Então, se eu tenho, por exemplo, 4x na 2 mais 5x, isso passa a ser um polinômio, né? E aí tu vai olhar aqui e tu vai dizer assim, tá, senhor, mas beleza, mas isso aqui, 4x na 2 mais 5x, a gente vê lá desde o quê? Da 7ª série, 8ª série, a gente começa a mexer. E tu vai dizer, pô, eu lembro de falar de monômio ou de polinômio quando eu estava lá no ensino fundamental. Então é isso que a gente vai cobrar? Que vai ser cobrado? E na verdade não é, tá? O nome polinômio é só o nome do estilo da conta. Mas o que eles vão pedir de ti é que vocês entendam as propriedades de um polinômio e que vocês saibam tirar as raízes do polinômio. Basicamente é isso. Então vamos começar com a primeira coisa que a gente tem que saber sobre polinômios, que é o grau deles, tá? Que é uma coisa importante. Então eu vou escrever um polinômio aqui e normalmente eles começam escrevendo assim, ó,
P de x, tá? Esse P de x, gente, é tipo aquele F de x, tá? Ele só coloca um P para meio que te dar uma dica de, ó, esse exercício é de polinômio. Então, eles botam o P de x. Vamos supor que o polinômio seja assim, ó. 3x na 3 mais 6x na 2 menos 10x mais 7. Esse é o polinômio, tá? A gente diz que esse polinômio que tem aqui, ele tem grau 3, certo? Opa, peraí, travou aqui o meu computador. Ele tem grau 3. Por que grau 3? Gente, porque o grau é sempre o maior expoente. Já vem com isso na cabeça porque vai ser uma informação importante para o futuro, tá? O maior expoente que tem, com x, claro, é o grau do meu polinômio. Então, ali, como o maior grau é 3x na 3, a gente tem um polinômio de grau 3. E outra coisa que é importante, gente, é que o polinômio, normalmente, ele já vem assim, tá? Mas ele é escrito em ordem decrescente de graus. Então, observem que a gente começa com um polinômio, com um monômio ali de grau 3, depois um de grau 2, depois um de grau 1, porque ali como se tivesse um aqui em cima, né? E depois um de grau 0, porque não tem nada escrito ali, então ele tem um grau 0. Então, 3, 2, 1, 0. E aí, meus amigos, eles... Aqui é muito difícil, mas é importante que a gente entenda o raciocínio. A gente pode identificar o que a gente chama de coeficientes, os números que a gente tem na conta. E isso vocês fazem quando vocês vão fazer Bhaskara, né? Quando vocês fazem a fórmula de Bhaskara, não tem que fazer o A, B, C, né? Quanto que vale o A? Quanto que vale o B? Aqui é parecido, ó. O A vai valer 3, que é o número que está com x na cu, é o x o cubo. O B vai valer 6, que é o número que está com x ao quadrado. O C vai valer menos 10, o número que está com x, e o D vai valer 7, o número que está sozinho. Então, observe que agora foi até a letra D. Porque, gente, na Bhaskara só vai até o C, porque só vai até o x ao quadrado. Como aqui foi até o x ao cubo, a gente tem, então, uma situação em que tu tem uma letra a mais. A gente vai botando letra a mais de acordo com o que a gente precisar. Agora, é claro que a amiga Patrícia vai dizer assim, tá, mas senhor, não vai ter um exercício falando quanto é que é o A, quanto é que é o B, quanto é que é o C. E não vai, tá? Mas é importante que tu saiba nomear, primeiro porque a gente vai usar isso para as contas no futuro, e segundo, gente, porque por mais que sejam contas fáceis e tudo mais, é muito fácil a gente se confundir nessas coisas aqui. Então eu vou botar mais um exemplo agora de polinômio para vocês terem uma noção. Imagine agora que eu tenho isso aqui, ó. P de x é igual a 4x na 5 mais 9x na 3 mais 10x na 2 menos 5. Certo? A primeira pergunta é quanto é que é o grau desse polinômio? A gente vai olhar e vai dizer, bom, o maior x que tem, ele já está em ordem, o grau é 5. É raríssimo ele estar fora de ordem, tá? Grau 5. Vamos fazer então os coeficientes? Então vai funcionar assim, ó. O A vale 4, quem está com x na 5. O B vale 0. E é aqui que tu tem que dizer, opa, porque eu tenho x na 5, e depois do x na 5, quem vem é o x na 4. E observa que o x na 4 não está ali, já pula direto para o x na 3. Então, o x na 4 vale 0, e o C é que vale 9. Eu sei que vocês fazem isso também na Bhaskara, né? Quando a gente vai fazer Bhaskara, tem que cuidar quem é o B e quem que é o C. Às vezes o B é 0, às vezes o C é 0. Aqui é muito importante tu cuidar essa ordem. O x na 5 é o primeiro, ele vale 4. O x na 4 é o segundo, ele não aparece, ele vale 0. O x na 3 é o próximo, ele vale 9. O x na 2 é o próximo, então seria o D, ele vale 10. O x na 1, que seria o próximo, também não aparece, então ele vale 0. E o último cara, que seria o F, o termo independente, é menos 5. Termo independente é sempre o cara que não tem x, o último número da conta. Então, observa que a gente tem ali uma situação em que a gente tem até a letra F. Mas eu não quero que vocês foquem na letra. Ah, vai até o F ou vai até o E. Eu quero que vocês foquem que quando não aparece, tem que colocar 0. Quando a gente for resolver contas, isso vai fazer toda a diferença, tá? Então lembra disso. Professora, Oi, eu fala. tenho uma dúvida. Assim, se o Pergunte. expoente, por exemplo, for ali 4x expoente 5, Perfeito. daí 9
x e vai direto pro 2, por exemplo, o expoente. Daí eu boto Tá. zero também Isso, nos aí o C espaços, seria isso? zero também. Isso, vamos supor que isso aqui não Aham. existisse, né? O C seria zero também. Isso. Isso. Teve um exercício na URGS há um tempo atrás, até a gente vai fazer ele depois, tá, Marina? Ele era assim, ó. P de x igual a x na 4 menos 1. Então, se a gente fosse fazer, seria o A vale 1, que é quem tem x na 4, aí o B vale 0, que é o x na 3, o C vale 0, que é o x na 2, o D vale 0, que é o x, e o E é que vale menos 1. Ah, sim. Tem todos esses zeros no meio da conta daí, tá? Soro 1, por quê? O A, 1. Porque quando não tem nada escrito, é como se ele falesse 1, né? Quando a gente tem, Tá, né? entendi. Por exemplo, a gente escreve 5x, ele vale 5, mas se a gente escreve só x, é como se ele fosse 1x. Se não tiver na frente o número, daí é como se fosse 1. Tá, entendi, tá. Isso, é como se ele valesse 1, exatamente, Tá. perfeito. Então, deixa eu passar aqui. Essa parte, Ih, aqui eu apaguei, que número que era mesmo? Era 9, né? Isso, era 9x na 3, e aqui também era 9. Então, o que acontece aqui? Essa parte de saber os números, os coeficientes, vai nos servir na hora que a gente for fazer a conta, tá? Mas essa coisa do grau, tem duas coisas que a gente tem que se ligar. A primeira delas é uma regra que até eu vou escrever depois ela para vocês, que é o seguinte: o número de raízes que a minha conta tem, ela é igual ao grau. Então, se eu digo, por exemplo, que um polinômio ele é de grau 5, ele é obrigatoriamente, ele tem 5 raízes. Se um polinômio ele for de grau 2, ele obrigatoriamente tem 2 raízes. Então, isso é uma coisa que a gente vai usar bastante na hora de fazer contas no futuro. E a segunda coisa, que eu até mostrei para o pessoal hoje de manhã, é que assim, a URGS, ela gosta de exercícios de polinômio de tirar raiz. A grande maioria dos exercícios de polinômio da URGS é de tirar raiz, tá? Mas quando não é, eles podem te perguntar para tu fazer o resto de uma conta, eles podem te perguntar para tu achar a forma fatorada de uma conta, e uma coisa que eles te podem perguntar é o grau. Então aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês que é bem fácil, mas é muito tranquila da gente se confundir, que é o seguinte: imagina que tu tem um exercício que é assim, ó. Um polinômio p de x, ele tem grau 3. Um polinômio q de x, outro polinômio, ele tem grau 4. E aí a pergunta vai ser: qual é o grau de p de x mais q de x? Qual que é o grau? Aí tu olha e pensa, bom, um tem grau 3, outro tem grau 4, faz sentido que ele tenha grau 7. 3 mais 4, né? Mas a resposta aqui é grau 4. Aí tu vai olhar e vai dizer, como assim? Como assim? O que acontece? Quando tu vai somar polinômios, tu vai utilizar as mesmas regras clássicas da álgebra. Então, imagina que o polinômio de grau 3 seja esse aqui que está aqui, ó. Eu tô circulando em vermelho, tá? Px. E o q de x vai ser esse que eu vou botar em vermelho aqui agora, ó. Q de x é igual. Eu vou botar qualquer coisa, tá? 5x na 4, menos 10x na 2, mais 9x, menos 3. Sei lá. Esse é o polinômio do grau 4. Quando eu for somar esse primeiro com esse segundo, eu vou utilizar a soma normal. E o que a gente faz quando a gente soma letra? Só pode somar quem for igual. Então, quando eu for fazer p de x mais q de x, o que eu vou começar pensando? Eu vou pensar, ó, esse 5x na 4, tem alguém lá no outro polinômio para jogar com ele? Não, eu vou só copiar. Aí aqui eu tenho um 3x na 3, ó. Tem alguém nesse polinômio para jogar com ele? Não, eu vou só copiar. Esse 6x na 2, tem alguém para jogar aqui? Tem, ó, menos 10x na 2. Então, se lá eu tenho 6 e aqui eu devo 10, eu vou ficar devendo 4. E aí eu continuaria fazendo essa conta. Então, observa que eu não junto, eu não somo os expoentes da minha conta. Simplesmente ele vai continuar sendo um polinômio de grau 4. E por isso que a resposta da atividade ali foi grau 4. Então, só toma cuidado com isso. Se por um acaso perguntarem para ti qual é o grau da junção de dois polinômios, não sai, 3 mais 4, 7 deu. Pensa na conta. Por exemplo, imagina agora que fosse p de x vezes q de x, certo? E agora a pergunta é, qual é o grau do polinômio? Se tu analisar a situação,
Claro que aqui eu estou pedindo que vocês façam isso com pressa, né? Mas se vocês tivessem tempo para pensar e analisar, eu tenho quase certeza que vocês chegariam na conclusão que o grau vai ser o grau 7. Agora sim eu somo 3 mais 4. Por quê? Porque, gente, tá vendo que é 1 vezes o outro? Como é que a gente faz conta de vezes quando tem letra? A gente pega um número, por exemplo, eu vou fazer esse vezes esse, ó. Eu faço 5 vezes 3, que dá 15, e o x na 4 com o x na 3 vai dar x na 7. Então, eu somei os numerozinhos de cima, o 3 com o 4, que vai dar 7. Então, assim, eu não quero que vocês decorem essas regrinhas, tá? Não é isso. O que eu quero que vocês entendam é, o grau do polinômio é o maior expoente. Se eu juntar dois polinômios, seja com uma conta de mais, com uma conta de menos, com uma conta de vezes, enfim, não sai simplesmente, um é grau 3, outro é grau 4, vai somar, vai dar 7. Não. Tu vai pensar num polinômio de grau 3, no outro de grau 4, e tu vai pensar, tá, se eu juntar esses dois, o que vai acontecer? Vai continuar 4? Ou, vai perder um grau? Ou vai somar? Enfim. Então, isso aqui, gente, é só a parte inicial, digamos assim, tá? É só digamos assim, para que vocês entendam o básico do polinômio. O polinômio, ele é uma sentença matemática de vários monômios em ordem decrescente. Em ordem decrescente, tá? E é importante que a gente entenda essa questão do grau também. Continuando, agora sim a gente vai começar a falar do que tem aí na apostila. A primeira coisa que aparece aí na apostila é a identidade polinomial, que é uma coisa super de boa, tá? Identidade polinomial é uma coisa muito básica. Basicamente, o que tem que pensar é, o que são dois polinômios idênticos? Os polinômios, eles são idênticos quando cada coeficiente deles for igual. O que teoricamente é muito simples. Ó. Deixa eu passar isso aqui para cá. Deixa eu mostrar isso na prática para vocês. Imaginem que eu digo que é o seguinte, eu tenho um polinômio p de x, e ele é assim, ó. X na 3, menos 10x na 2, mais 9x, menos 7. E eu tenho um polinômio q de x, que ele é assim, ó. X na 3, mais bx na 2, mais cx menos 7. E o texto fala que o polinômio p e o polinômio q são iguais, tá vendo? Iguais. O que acontece nesse caso? Para que o polinômio seja igual, ele tem que ter o mesmo grau, então ambos estão grau 3, e cada número do polinômio tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, o primeiro número, que a gente chama de a, tem que ser igual, e ó, ambos valem 1. O segundo número, o b, tem que ser igual, e aqui tu vai perceber o seguinte, ó, um é menos 10 e o outro é b. Qual que é a minha conclusão? Que o b vale menos 10. Depois, o mais 9 e o C precisam ser igual. Qual que é a conclusão? De que o C vale mais 9. E por último, o menos 7 e o menos 7, ambos têm o mesmo valor ali. Então, eles são iguais. Aí talvez a Marina vai olhar e vai dizer assim, senhor, mas isso aí isso é meio fácil demais. Se eles têm que ser igual, cada númerozinho tem que ser igual. E eu concordo, é uma coisa bem simples. A questão aqui é que eles vão pedir que tu saiba isso, mas não vão dar uma coisa tão na cara assim. Não vai ser uma coisa tão básica. Então, eu vou fazer agora o exercício ali da apostila, tá? Eu vou fazer o exercício de número... de número 346. Eu vou colocar ele na tela aqui, tá? Então, caso alguma de vocês não esteja com a apostila na mão, não tem problema. Mas a gente vai começar dando uma olhadinha nele ali. É o primeiro exercício que a gente tem na nossa apostila. Deixa eu pegar ele ali. E deixa eu colocar ele aqui, ó. Então, ó, fala assim. Os polinômios p de x igual a x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d e f de x, que vale x menos 2 vezes x mais 1 vezes x, são idênticos, ó, são idênticos, são iguais. Então, o valor de b mais c mais d. Então, o que a gente sabe? O primeiro polinômio não tem muita coisa escrita dele, né? Tem um monte de letra. E o segundo polinômio está de um jeito um pouco estranho. A gente diz que o polinômio p de x está na forma polinomial. Ou seja, x na 3, x na 2, x na 1, x na 0 e assim vai.
Já esse polinômio f de x tá o que a gente chama de forma fatorada. A forma fatorada é quando, ao invés da gente ter x na 3, x na 2, x na 1, x na 0, a gente tem essas continhas de vezes separadas, assim. X menos 2, vezes x mais 1, vezes x mais 3, assim vai. Então, o que eu vou fazer vai ser pegar esse polinômio que está na forma fatorada e transformar ele para a forma polinomial. E para fazer isso é muito fácil, é só fazer de vezes. Então, eu vou fazer essa conta aqui com a boa e velha multiplicação chuveirinho, tá? Eu vou começar pegando esse e vou fazer vezes esse. Então, vai ficar assim, ó. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 1 vai dar 1x. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, observa que eu só fiz o chuveirinho entre eles, né? Vezes aquele x eu não mexi ainda. Dá para juntar esses do meio aqui, ó. Então, vai ficar f de x é igual x ao quadrado, né? Mais x com menos 2x vai dar menos x. Menos 2 vezes x. E esse x eu vou fazer de vezes com todo mundo. Então, ó, vai ficar assim, f de x é igual x na 2 vezes x vai dar x na 3, menos x vezes x vai dar menos x na 2, e menos 2 vezes x vai dar menos 2x. E pronto, agora o meu polinômio está na forma polinomial. Então, agora eu posso comparar com ele. Então, vamos começar a comparação, ó. X na 3 aqui vale 1, x na 3 aqui vale 1. Top. X na 2 aqui vale b. X na 2 aqui vale menos 1. Então, eu vou dizer que o b é igual a menos 1. O x sozinho, né, vale c. E aqui o x sozinho vale menos 2. Então, eu vou dizer que o c vale menos 2. E por último, o d, o termo independente, não aparece. Então, eu vou dizer que o d é igual a 0. Como a pergunta foi quanto é que é b mais c mais d, eu vou dizer que é menos 1, menos 2, mais 0, o que dá menos 3. A nossa resposta, então, letra D. Então, assim, a chance de vocês terem um exercício desse nível, com essa situação, é muito pequena, tá? Muito pequena. Mas é importante que a gente olhe, porque, por mais que seja uma coisa boba, eles podem acabar pegando um pouco no teu pé nessa situação. E já vou te dizer uma coisa, tá? Lembra que eu falei de exercícios da Unicamp, da UFSC e tal, exercícios que são dessa parte mais chata? Muitos deles são de identidade polinomial, porque daí eles botam fração, eles botam sistema, eles botam uma loucuragem. Oi, amor, fala, minha gata. Olha, obrigado. Tu quer levar o chimarrão? Tu tá roubando a minha água? Essa aqui também é água. Hã? Deve estar. Essa aí, qual que é? Ah, ok. Você disse que estão trazendo aguinha pra mim, querida. Mas eu tô tomando um chimarrãozinho aqui daí. Amada. Vou terminar aqui, eu vou tomar minha aguinha, então. Bueno. Então, gente, nós vamos... Oi, fala. Eu saí um pouquinho só para eu tomar água, e daí eu perdi onde foi parar o P de X nessa parte da conta. Ah, o P de X eu não fiz nada com ele, no caso, né? O P de X ele já estava pronto. Então, o que eu Só fiz tava foi... ele meio que bonito, assim. Isso, eles estão dizendo que eles são iguais, né? Então, o f de x eu fiz a conta, e depois eu só comparei com o p de x, porque eles precisam ser iguaizinhos. Então, onde tinha b aqui, aqui tinha menos 1. Então, eu botei que o b valia menos 1. Eu só fiz uma comparação, digamos assim. Ah, tá bom. Né? Então, o B, por que o B eu não fiz nada? Porque o B já estava pronto, ó, o B não tinha muito o que ser feito, já tinha o B, o C e o D, né? O que estava ruim era o F, porque o F estava na forma fatorada, então tinha que multiplicar todos no caso, né? Tranquilo? Então, no caso, o D ali seria 0. Isso, porque não tem nada lá no F, perfeito. Tá. Tem D no P de X, mas não tem D no F, então como eles têm que ser iguais, o D é igual a 0. Perfeito. Se vocês olharem agora na apostila de vocês, vocês vão ver que a próxima coisa que tem escrito é divisão, regra da chave. Que eu não vou mostrar para vocês, tá? O motivo, gente, é muito simples, tá? Quando a gente escolhe, vê o que a gente vai trabalhar e tudo mais, a gente pega com a chance daquilo ser cobrado, a chance daquilo cair. E
a regra da chave para divisão nunca foi cobrada numa prova da URGS que eu tenha visto, tá? Eu nunca fiz um exercício da URGS. Então, eu posso dizer que eu fiz as provas da URGS pelo menos dos últimos 20, 25 anos, tá? Então, se não caiu nos últimos 25 anos, só se você tivesse muito azar para cair esse ano, tá? Então, por isso que eu não vou mostrar a regra da chave. E também ela é bem mais difícil de fazer do que as outras contas, tá? E aí, embaixo disso, vem escrito assim, teorema do resto. E eu não faço contas de resto pelo teorema, eu faço por Ruffini. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar agora o algoritmo de Ruffini para vocês e a gente vai fazer os exercícios do teorema do resto usando ele. Já vou dizer o seguinte, ó, tanto para a amiga Paty quanto para a amiga Marina. A aula de hoje basicamente passa por a gente entender o Ruffini. Então, eu vou mostrar como faz. Vou dar mais de um exemplo, vou dar 2 exemplos, tá? Se no final do segundo exemplo tu não entendeu como faz, eu vou dar um terceiro exemplo. Se no final do terceiro exemplo tu não entendeu, eu vou dar um quarto exemplo. Porque tu tem que entender como faz a continha, tá? Ela é um método operatório. É que nem quando tu aprendeu a fazer conta de vezes ou conta de dividir. É sempre do mesmo jeito que se faz. Beleza? Então vamos lá. Vamos aprender então agora a fazer o Ruffini. Se eu não me engano é com 2 Fs. Deixa eu ver se é com 2 F mesmo, peraí. Não, ali diz que é com um F só. Então, vamos escrever como eles escreveram, né? Com um F só. Ruffini. Beleza? Então, como é que funciona? Funciona assim, ó. O Ruffini é uma maneira de tu fazer uma divisão entre 2 polinômios. Então, vamos começar com um polinômio p de x, tá? Ele vai ser x ao cubo menos 4x na 2 mais 2x mais 3. Ok? Esse é o polinômio p de x. E nós vamos dividir ele pelo polinômio q de x. E esse polinômio q de x, ele é sempre um polinômio de grau 1, tá? Então, ele é, por exemplo, assim, ó, x menos 2. Beleza? Então, eu tenho um polinômio de grau 3, normal, e eu vou dividir ele por um polinômio de grau 1. Como eu disse, é sempre um de grau 1. Como é que a gente divide? Através do algoritmo de Ruffini, que é o que eu vou mostrar agora. E como eu disse, tu tem que entender como é que faz. Então vamos lá. Ruffini se faz assim. Tu começa fazendo o que eu chamo de varalzinho, tá? Porque para mim ele parece um varal. Talvez tu vai dizer que, não, senhor, nada a ver, não parece um varal. Mas para mim parece, né? Alguém da manhã falou que parece uma goleira de futebol. E realmente, né? Parece ali duas taquara em cima, taquara em cima, né? Então, eu chamo de varalzinho, mas o nome é algoritmo de Ruffini. Então, o que acontece? A primeira coisa que tu vai fazer é ver qual é o número que tu vai usar para divisão. E o número que tu vai usar para divisão é sempre a resposta, é sempre a raiz dessa aqui. Então, aqui é como se eu fizesse x menos 2 igual a 0. E x é igual a 2. Então, aqui fora eu vou escrever 2. Esse é o número que a gente vai usar na conta, tá? Aqui, tu pode até dizer, mas, senhor, não é só trocar o sinal do que tá ali? E é, né? Ali tá menos 2 e lá vai ficar mais 2. Se aqui fosse x menos 5, lá eu botaria mais 5. Eu só tô mostrando que tem que fazer essa continha num acaso de ter um outro número aqui, né? O que também é muito raro. Mas enfim, eu tô mostrando. Beleza. Coloquei lá. O que tu vai colocar dentro do varalzinho? Dentro do varalzinho, tu vai colocar os coeficientes, os números do polinômio. Então, ó, o x ao cubo vale 1, o x ao quadrado vale menos 4, o x sozinho vale 2. E tá vendo que eu não deixei espaço para o 3? Porque o número que está sozinho, o número que não tem x, vai lá fora, no outro lado do varalzinho. Então, recapitulando. O primeiro número que eu boto é a resposta dessa conta aqui. X menos 2 igual a 0, x é igual a 2. Os números que eu coloco dentro do varalzinho são os números que tem na conta, os coeficientes, exceto o último número. O último número vai depois, no final. Beleza, essa é a montagem. Então, agora nós vamos resolver essa conta, tá? E, de novo, é sempre o mesmo jeito, é sempre o mesmo pensamento. São basicamente 2 passos, tá? Primeiro, tu vai baixar o primeiro número que está aqui. Então, o número é 1, eu vou baixar o número 1. Só isso. E o segundo passo é resolver. E tu vai multiplicar
pelo número que está fora e somar com o número que está dentro. De novo, multiplicar pelo número que está fora e somar pelo número que está dentro. Então, olha como é que vai ficar essa conta. Eu vou fazer 1 vezes 2, que dá 2. E 2 menos 4 vai dar menos 2. E eu vou escrever menos 2 aqui. Sempre com esse mesmo pensamento. Multiplica lá fora e soma lá dentro. Então, agora eu vou pegar esse menos 2 e vou fazer vezes 2, o que dá menos 4. E esse menos 4 mais 2 vai dar de novo menos 2. Menos 4 mais 2, menos 2. E por último, menos 2 vezes 2 dá menos 4. E menos 4 mais 3 vai dar menos 1. E pronto, acabou a conta. Esse é o algoritmo de Ruffini. Você vai botar o número da resposta, né, o número da raiz ali no início, os coeficientes em cada um dos varalzinhos, né, em cada parte do varalzinho, exceto o último número que vai no final. Baixa o primeiro, baixa aquele número 1 e faz de vez com o que está fora e soma com o que está dentro. Aí tu vai olhar e vai dizer, tá, espero que tu tenha olhado e pensado, tá, ok, talvez com prática eu consiga, mas o que significa essa resposta? O que significa esses números? Tu acabou de realizar a divisão desse polinômio por esse polinômio. Isso significa dizer que a minha resposta vai ser um polinômio menor, porque tu está dividindo, certo? Então, se o polinômio era de grau 3, ele agora vai ser um polinômio de grau 2, 1 a menos. Que polinômio é esse? Ele está escrito ali, ó. Ele é 1x na 2 menos 2x menos 2. Esse é os números que estão aqui. Esses numerozinhos são os coeficientes da minha resposta. 1x na 2 menos 2x menos 2. É óbvio que isso gera uma pergunta, né? Tá, mas e aquele menos 1? Gente, quando a gente faz uma conta de dividir, certo? A gente divide um número pelo outro, às vezes dá certo, né? E às vezes não dá. Tipo, se eu for dividir 10 por 2, fica 5. Mas se eu for dividir 9 por 2, fica 4 e ainda sobra 1. Como é que a gente chama isso? A gente chama de resto. O resto da minha divisão é menos 1. É esse número que está ali. Então, pronto. Está resolvida a minha conta. Eu dividi um polinômio pelo outro. A resposta é aquele númerozinho que está ali. E o resto deu menos 1. Como eu disse para vocês, a coisa mais importante da aula de hoje, praticamente, além das dicas, é tu entender o Ruffini. Se tu sair daqui sabendo fazer o Ruffini, e, claro, sabendo as manhas, tu não vai ter tanto problema na hora de resolver a conta, tá? Eu vou fazer o segundo exemplo. Eu só vou abrir a porta para ele sair, mas é excelentíssimo, abriu. Então, vamos para o segundo exemplo, tá? Ó, vou botar esse aqui mais pro lado. Então, eu vou pegar um polinômio agora, vou pegar um polinômio maior, tá? Ó, P de x é igual 2x na 5 menos 3x na 3 mais x na 2 menos 1. E eu vou dividir ele pelo polinômio x menos 3. Esse vai dar números um pouquinho maiores, tá? Vamos lá, então? Estamos preparados? Então, vamos. Ó, o varalzinho vai ter que ser um pouquinho maior, porque esse é x na 5, né? Vamos lá. Lá fora, eu vou escrever o número 3. Porque lembra, x menos 3 é igual a 0, passa para o outro lado, mais 3. Show, né? Agora vamos para os coeficientes. O do x na 5 é 2. O do x na 4 é 0. Muito cuidado, não vai botar menos 3 ali. Lembra do treino que a gente fez antes. X na 5, depois x na 4. O do x na 3 é menos 3. O do x na 2 é 1. O do x na 1 é 0. Observa que não tem o x ali. E o termo independente é menos 1. Então, perceberam o quanto é importante essa história do x na 5, x na 4, x na 3, x na 2, x na 1? Se tu não botar esses zeros aqui, a tua conta vai dar errado, sem dúvidas. Então,
2, 0, menos 3, 1, 0, menos 1. Esses são seus números. Então, agora, o mesmo jeito de antes. Tu baixa o primeiro número, 2, e tu vai fazer vezes o de fora e soma com o de dentro. Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais 0, 6. 6 vezes 3 é 18. E 18 menos 3 vai dar 15. Certo? 15 vezes 3 vai dar 45. E 45 mais 1 vai dar 46. Dá para ver que o número está crescendo bastante rápido, por causa do número 3 lá na multiplicação. 46 vezes 3 é 138. E 138 mais 0, 138. E depois, 138 vezes 3, que é, não sei, 140, 420, 414? Acho que é 414. Se não for, tá? Mas enfim, 414 menos 1, 413. E pronto. Qual é, então, a minha resposta da minha conta? Seria 2x na 4. Lembra? Ele era x na 5, então agora ele é x na 4. Mais 6x na 3, mais 15x na 2, mais 46x, mais 138. Os números estão ali. E o resto da minha divisão vai ser 413. Baixa o número, faz de vezes e soma, faz de vezes e soma, faz de vezes e soma, sempre infinitamente até chegar no final. Eu não posso continuar o assunto se vocês não entenderam o raciocínio de fazer a conta, se alguma coisa não ficou clara. Então, eu preciso perguntar para as amigas aí. Fez sentido? Tá ok? Eu sei que é uma conta chatinha e tal, mas tem alguma coisa que não ficou clara que vocês precisam que eu explique de novo? Podemos ir para as outras situações. Ficou claro? Top. Top, top, top na balada, como diria, né? Então, se ficou claro, se deu para entender, agora eu vou fazer as contas de teorema do resto, tá? Porque, por mais que exista um teorema para fazer essas contas, o tal do teorema do resto, a gente faz por Ruffini. Então, eu vou começar fazendo uma para mostrar para vocês. A gente vai fazer a questão número 348 ali da nossa apostila. Ó. 348. Ó. Fala assim. O resto da divisão do polinômio x na 5 menos 3x na 3 mais 2x na 2 mais 1 pelo polinômio que é de x igual a x menos 2 é. Então, ele está perguntando quanto é que é o resto da divisão. Como é que eu faço o resto da divisão? Por Ruffini, certo? A gente falou disso antes ali, né? O que sobrar no final é o resto. Então, ó, varalzinho. Não precisa ser tão feio assim também, né? Olha, se tu segurar... descobri uma coisa nova aqui, ó. Se tu fizer assim, se tu fizer o shift assim, já faz retinho. Ó. E eu passando trabalho, olha ali. Coisa linda. Vivendo e aprendendo, né? Agora, por que essa última ficou fraquinha? Eu nunca sei por que às vezes a linha fica fraca. Será que eu tenho que largar primeiro? Pode ser. Tá. Vamos lá, então. Aqui é x menos 2, certo? Então, aqui tu vai escrever 2. Beleza? Então, vamos pegar esse polinômio aqui, ó. Item por item. O x na 5 vale 1. O x na 4 vale 0. O x na 3 vale menos 3. O x na 2 vale 2. O x na 1 vale 0. E o termo independente, aquele cara que não tem x, vale 1. Perfeito? De novo, se algum passo não ficou claro, me avisa. Baixa o primeiro número, não precisa baixar tanto, né? Baixa o primeiro número, 1, e tu faz vezes o de fora, soma com o de dentro. Então, 1 vezes 2 dá 2, 2 mais 0, 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, e 2 mais 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, e 8 mais 0 dá 8.
8 vezes 2 dá 16, e 16 mais 1 dá 17. Se a pergunta fosse qual é a resposta, seria 1x na 4 mais 2x na 3 mais 1. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi quanto que é o resto? O resto é 17. Letra E, 17. E essa é a resposta certa. Então, se tu sabe fazer o algoritmo de Ruffini, tu consegue automaticamente a resposta no final, fazendo o algoritmo, né? Tu consegue descobrir o resto, consegue descobrir a resposta dessa conta. Agora, se a URGS pedir resto da divisão, o que, de novo, não é uma coisa comum, mas se pedir, eles vão pedir como exercício 349, tá? Eu vou mostrar ele para vocês agora. Ó, para que o resto da divisão de x na 5 mais bx na 4 mais 2 por x menos 1 seja 11, o valor de b deve ser. Então, falou em resto da divisão, tu já sabe que provavelmente tu vai ter que fazer o Ruffini para achar aquele final. Então, é o que eu vou fazer agora. Ó. Vou pegar aqui e vou pegar aqui. Opa. Assim, certo? Então, vamos lá. A divisão é por x menos 1. Então, aqui eu vou escrever mais 1, certo? Porque x menos 1 é igual a 0. Nos coeficientes, eu vou botar o de x na 5 é 1. O de x na 4 é b, porque é b que está escrito ali. O de x na 3 não tem. O de x na 2 não tem. O de x na 1 não tem. E o termo independente é 2. Beleza. Senhor, tu vai fazer a conta com a letra B? Vou fazer a conta com a letra B, normal, como se fosse uma conta qualquer. Então, baixa o 1, bota o 1 ali, vezes e soma, né? 1 vezes 1 dá 1, e 1 mais B, 1 mais B. 1 mais B vezes 1 dá 1 mais B. E somado com 0, continua sendo 1 mais B. E a mesma coisa vai acontecer, ó. 1 mais B vezes 1 vai dar 1 mais B. Somado com 0, 1 mais B. E o último vai dar 1 mais B de novo. Porém, agora vai mudar, ó. 1 mais B vezes 1 continua sendo 1 mais B. Só que agora é 1 mais B mais 2. Então, se eu já tenho 1 e ganho mais 2, eu fico com 3 mais B. E esse é o resto da minha divisão. O resto da minha divisão é 3 mais B. Só que o exercício fala, para que o resto da divisão seja 11. Então, eu vou dizer que 3 mais B vale 11. E que o B vale 11 menos 3. E que o B precisa valer 8. E essa é a nossa resposta certa, letra C. Se o C valer 8, a gente tem que a gente vai conseguir o nosso querido... né? 11 vai ser a nossa querida resposta, caso o B seja 8. Então, assim, essa parte de resto é importante, é possível, mas o que eu quero, principalmente, é que tu tenha entendido a continha. Baixa um número, faz de vezes e soma. Faz de vezes e soma até chegar no final. Por quê? Gente, porque a URGS, o que ela vai te pedir em 99% dos casos, e se cair polinômio é o que eu acho que eles vão te pedir, são as raízes. O que acontece? Quando vocês têm uma função de primeiro grau, por exemplo, se eu chego na Paty agora e falo assim, Paty, me diz qual é a raiz dessa conta aqui, ó. Y igual a x mais 2. A Paty vai olhar e vai dizer, x mais 2 é igual a 0, x é igual a menos 2. Pronto, tá feita a raiz. Se eu chegar agora na Marina e falar assim, Marina, faz as raízes dessa conta. X ao quadrado menos 6x mais 10. A Marina vai dizer, pô, eu queria a conta da Paty, né? Mas, enfim, como é que essa conta faz? Tu faz lá o delta, b ao quadrado menos 4ac, né? Aí o b vale menos 6, eleva ao quadrado. Aquela conta que é a clássica Bhaskara. Agora, se eu chego assim e digo, Léo, como faz x na 3 mais 9x na 2 menos 6x menos 10? Qual é a nossa querida raiz aqui? Eu não sei fazer. Eu não sei fazer essa conta, porque
não se lê, não se vê uma fórmula, não se tem uma fórmula prática para resolver essa conta. Existe uma fórmula, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Espera aí. No... Cubic form. Aqui, eu acho que é esse aqui. Tá aqui, peraí. Tá meio pequeno, tá? Mas... Não, peraí. Acho que se eu botar isso aqui não vai fazer tanto sentido para vocês. Cadê? Aqui. Nosso amigo aqui, peraí, ó. Por que que a gente não aprende, tá? A Marília talvez está pensando assim, mas só, por que que não... Se tem uma fórmula, por que que a gente não aprende? Porque a fórmula é essa aqui, ó. O cara explicando ali. Essa é a fórmula. Olhem bem. É a raiz cúbica. Tudo isso é uma raiz cúbica gigante, tá? De menos b ao cubo sobre 27 ao cubo mais bc sobre 6a ao quadrado menos d sobre 2a, fecha parênteses, menos a raiz que tá dentro daquela raiz de b... Gente, olha isso. Desistir da creda, desistir da fórmula. Então, olha isso aqui. Então, não tem como a URGS chegar e dizer assim, ó, ô Patrícia, usa aquela fórmula ali para fazer essa conta. Eu não sei, eu tive que ali pesquisar porque eu não faço ideia do que tem naquela fórmula ali, tá? Então, a URGS, ela vai te dar sempre uma maneira de... não, aquela ali não existe. Ninguém sabe aquela fórmula de cor, tá, Marina? Não se preocupa quanto a isso. Ninguém mais sabe. Eu não sei, nenhum professor de cursinho vai saber. Eu acredito que a grande maioria dos professores nem saiba que existe, tá? Uma fórmula que é extremamente bizarra. Mas a URGS, ela vai te pedir para que tu saiba as raízes daquele polinômio. Exatamente, imagina, dado que... E tem aquela fórmula. Mas como é que eles vão fazer isso? Eles vão te pedir isso através de algumas coisas que tu tem que saber. E, gente, eu sei que é foda quando a gente fala assim, ó, tu tem que saber. Mas são coisas tão simplesinhas que vale a pena. E de 3 manhas. Gente, essas manhas já me salvaram tanto em exercício. Eu juro pra vocês, a gente vai fazer juntos, tá? Eu já fiz exercício da URGS que eu olhei pra questão e disse assim, a resposta é tal. Por causa das manhas. Então, agora, eu vou colocar aqui para vocês. Algumas ali, se vocês olharem na apostila, na página de número 76, algumas dessas manhas estão escritas lá. Mas eu vou escrever elas de novo aqui, porque eu vou separar elas em categorias, tá? Então, eu vou começar com o que eu chamo de informações. Essas informações são coisas que a URGS vai te dizer para te falar uma das raízes, tá? Então, é isso que começa. Então, as informações são, vou colocá-las aqui para vocês, tá? Primeira delas. Se... Vou fazer com números, por exemplo, x menos 2, tá? Se x menos 2 é fator múltiplo ou divisor, então 2 é raiz. Gente, muito importante. Se x menos 2, ou x menos 5, x menos 10, tanto faz, tá? É fator, olha as palavras. Fator múltiplo ou divisor, então 2 é raiz. Então, o que eu quero que tu entenda aqui é que a URGS vai falar isso. Ela vai falar assim, ó. O polinômio bibibi, bobobó, bububu, tem x menos 2 como fator. Ou é divisível por x menos 2. Ou é múltiplo de x menos 2. Se falar qualquer coisa assim, é a mesma coisa que alguém te falar 2 é uma raiz desse polinômio. Então, pega essa informação, guarda ela na tua mente, tá? Muito importante. Segunda, se
P de, por exemplo, 3 igual a 0, então 3 é raiz. Observa que agora não tem esse troço de trocar o sinal. Tá vendo? Se eu falo que P de 3 é igual a 0, eu estou afirmando que o 3 é uma das raízes. Então, só cuida para não te confundir, tá? Se tu vê num polinômio, P de 5 é igual a 0, 5 é uma das raízes do polinômio. Terceira coisa, tá? Terceira informação. Se 2 mais 3i é raiz, 2 menos 3i também é. Dá mais pra cá, ficou meio estranho, né? Também é. Essa é uma regrinha, gente, que vocês vão acabar usando bastante, tá? Quando eu tenho uma situação de... Peraí, quando eu tenho uma situação de... Que eu digo, eu falo assim, Paty, eu tenho uma raiz nesse polinômio que é 2 mais 3i. Automaticamente na tua mente tu já diz, 2 menos 3i também é. Ou seja, a parte imaginária ali, se tu trocar o sinal. Então eu digo assim, Marina, 5 mais i é uma das raízes. O que automaticamente que já aparece? 5 menos i também. Tu só troca o sinal da parte imaginária. Então tu já sabe duas. Eu te digo uma, mas tu já sabe duas. E a última coisa que eu vou pedir para que vocês anotem ali nas informações é uma coisa que eu já disse para vocês. O grau do polinômio é igual ao número de raízes. Então, se eu digo que um polinômio é do 4º grau, ele tem 4 raízes. Se eu digo que um polinômio é do 6º grau, ele tem 6 raízes, e assim vai. Aí tu vai olhar para isso aqui e vai dizer assim, beleza, senhor. Como que eu vou usar isso aqui? Como que pode ter um exercício da URGS, por exemplo, em que eu vou usar esse conceito, tá? Eu vou mostrar agora aqui para ti. Eu até poderia pegar um aqui da apostila. Aliás, até deixa eu ver se eu não tenho nenhum bom aqui na apostila que eu possa pegar para mostrar esse exemplo para vocês. Esse aqui vai dar Bhaskara, então... não, ele falou... deixa eu pegar aqui um que ele... Eles estão dando exemplos que eu não gosto, para falar a verdade. Eu vou pegar um aqui. Fazer um. Não tem problema de fazer um, né? Então, imaginem que a gente tem a seguinte situação, tá? Cadê a... Opa! Imaginem que eu tenho um polinômio P de x é igual. E ele é x na 3 mais 3x na 2 menos 6x mais 2. Beleza? X na 3 mais 3x na 2 menos 6x mais 2. Esse é o polinômio. E eu afirme para ti o seguinte. Eu estou afirmando que P de 1 é igual a 0. Beleza? P de 1 é igual a 0. E a pergunta é, quais são as outras duas raízes? O que a amiga Marina vai fazer com essa informação? O que me serve saber isso aqui? Sabe o que me serve fazer isso aqui? Porque com isso aqui eu vou fazer o famoso Ruffini. Olha só. Olha que coisa linda. Opa, tem que tirar lá primeiro. Largar lá. Assim. Que dificuldade que eu tô, hein? Assim. Vou botar a minha raiz, tá? Lembra que eu já sei uma raiz, tá? Eu já sei que uma raiz é 1. Tenho certeza disso por causa disso aqui, ó. E o que eu vou botar na conta, eu vou botar o número 1. O número que é a raiz eu vou botar lá. Parecido com o que a gente fez antes. Lembra que a gente tinha que tirar a raiz para fazer? É o que vai lá. O que vai no meu polinômio? 1, 3... Opa, dei pouco espaço. 1, 3,
menos 6, e lá fora vai o 2. Lembra que eu disse que o Ruffini era super importante? Tá aqui o motivo, ó. Baixa o 1. Lembra? Vezes lá fora, mais lá dentro. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. E 4 menos 6, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Todo número que for raiz do polinômio tem resto 0. Então, lembra disso. Deu o resto 0 é porque é uma raiz do polinômio. Então, o 1 realmente é uma raiz do polinômio. Só que tu lembra que quando a gente fazia a conta, a resposta que era x na 3 mudava? Agora, a minha resposta vai ser 1x na 2 mais 4x menos 2, os números que estão aqui, ó. E como é que eu vou descobrir as outras duas raízes? Fazendo Bhaskara. É só agora fazer o delta. O menos b, mais ou menos raiz daquela coisa. E vou descobrir as raízes dessa conta aqui. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que a URGS sempre vai me dar pelo menos uma raiz. Por quê? Porque eu vou fazer Ruffini. Com o Ruffini eu consigo fazer com que ela vire de grau 2. E com grau 2 eu consigo fazer a Bhaskara. Chegando no grau 2, a Bhaskara vai me salvar. Então, essas informações que estão aí são bem importantes, né? Essa história do divisor, do múltiplo e tudo mais. Agora, eu vou botar as manhas, tá? Deixa eu apagar esse exemplo aqui. Aliás, apagar não, vou botar ele mais pro lado. Caso depois tu queira pegar... Opa, peguei um negócio ali. Olha, o que eu fiz? Tô bem louco, né? Dá pra perceber claramente que eu não tô conseguindo... Ai, agora sim. Botar pra lá. E vamos pegar as dicas, tá? Se nada da aula de hoje tu for levar pra tua vida, ou tu for levar pra prova, porque às vezes acontece, a gente tá num dia ruim, a gente não tá, enfim, afim, né? Pelo menos as dicas tu leva. Porque essas 3 dicas me salvaram tanto que tu não tem noção. Na ordem. Dica 1. Se o termo independente for 0, 0 é raiz. Certo? Se o termo independente for 0, 0 é raiz. Segunda manha. Botei dicas, mas era para ser manha, mas tudo bem. Se a soma dos coeficientes der 0, 1 é raiz. Certo? Se a soma dos coeficientes der 0, 1 é raiz. E a última dica, que é uma dica que, cara, essa aqui é uma loucura, tá? Essa aqui não tem nenhum lugar aí, não é barbado de conseguir essa, tá? O número de trocas de sinal é igual ao número de raízes positivas. Eu sei que às vezes a gente se passa no, tem que saber, eu não tenho, enfim. Eu não vou mentir aqui pra vocês, tá, gurias? Eu já fiz mais de uma vez, mais do que 2, mais do que 3, exercícios sem encostar no papel. Sem encostar no papel. Só sabendo essas 3 dicas. E talvez tu vai dizer, Sir, será mesmo? Vamos resolver uns exercícios então. Eu vou começar com um exercício que ele tem na apostila, mas ele não tem, tá?
Se tu tá com a apostila aí, tem um exercício na página de número 77 que o texto dele tá errado, é o exercício 359. Lá na apostila ele tá assim, ó. Foi um erro na edição, tá? Ó, ele tá assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou botar ele aqui do lado pra... Opa, tinha esquecido desse negócio aqui. Pois eu... Fica muito confuso. Vou botar embaixo. Ó. Esse é o exercício, tá vendo? Se A e B são ângulos agudos 359. Mas esse exercício, a ordem dele tá errada, tá? Deixa eu pegar ele de verdade aqui. URGS, provas da URGS. Deixa eu só pegar ela aqui, tá? Provas da URGS 2018. 2018. E é o quarto dia, o melhor dia. História e matemática. Nossa, não sei se é 2018. Aqui, 2018, tá? E agora eu vou mostrar a conta como ela é de verdade, tá? E a Marina vai reconhecer, porque eu mostrei pra ela antes ali, né? Ó, essa é o que vocês têm e essa é a de verdade, ó. Olha a diferença no texto, né? Então, eu vou apagar essa aqui, tá? Porque a pergunta mesmo do 359 é essa. As raízes do polinômio p de x e tal, tal, tal. Então, vou apagar essa aqui e vamos fazer essa aqui. Esse exercício, deixa eu diminuir porque eu vou tirar isso aqui daqui de novo. Sei que eu já tinha colocado isso aqui para cá, mas eu vou colocar para baixo. Eu quero botar isso aqui para cá. Meu Jesus, o que eu fiz? Por que isso aqui grudou nisso? Para ver que a tecnologia me traiu. Não. Ok. Enfim, temos ali então a nossa conta, tá? Eu queria botar com as dicas do lado. Gente, no dia da prova, um aluno saiu da prova, me entregou a prova e disse: bah, Sorei, que tá achando da prova, não sei o que deu. Tá, essa aqui a resposta é tal, né? E ele ficou: como assim? Vamos resolver essa conta. Olha como é que eu resolvi, tá? Presta bem atenção. As raízes do polinômio p de x igual a x na 4 menos 1 são. E eu faço o meu checklist sempre nessa ordem. Então eu começo com: se o termo independente for zero, zero é raiz. Então eu olhei para a conta e tô vendo que o termo independente, aquele cara que não tem um x, vale menos 1. Ele não vale zero. Significa dizer que o zero não é uma raiz desse polinômio. Porque se o termo independente for zero, zero é raiz. Se o termo independente não for zero, então o zero não é raiz. Então a letra A está eliminada, porque não tem um zero ali. E a letra B está eliminada, porque tem um zero ali. Primeira coisa. Vou para a minha segunda regra. E a minha segunda regra fala o seguinte: se a soma dos coeficientes der zero, 1 é uma raiz do polinômio. Então eu vou lá para os meus coeficientes, ó. O meu primeiro coeficiente não tem nada escrito, ele vale 1. E 1 menos 1 dá 0. Vendo? 1 menos 1 dá 0. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que uma das raízes do meu polinômio é 1. Agora eu vou lá para as opções. Letra C. Na letra C, tá ali o número 1, tá vendo? 1. Beleza? Na letra D, não tem o número 1. Talvez a Paty vai falar assim, mas tem o 1 mais I ali, ó. Não é 1 mais I, é 1. Então a letra D está eliminada. E na letra E, também não tem o 1. Então a letra E está eliminada. Resposta certa. Letra C, tá pronto. Esse exercício, gente, é da prova de 2018? Não é de 1906. Não, é da prova que teve há pouco tempo atrás. Então, observa que saber essas dicas aqui, saber essas 3, vale a pena. Vale a pena a gente conhecer, porque às vezes a gente não vai nem encostar no papel, vai conseguir resolver. Aí tu vai olhar e vai dizer, tá, mas o que é essa última? O número de trocas de sinal é igual ao número de raízes positivas. Como assim? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Imagina que tu tenha
um polinômio assim, ó. P de x é igual a 3x na 4 mais 6x na 3 mais 9x na 2 menos 10x mais 1. E são 4 raízes, tá? Eu vou dar 3 opções para vocês, ó. A letra A, as raízes são 2, 3, menos 1 e 5. A letra B é menos 1, menos 2, 2 e menos 4. E a letra C é 2, 3, menos 1 e menos 6. Nenhuma dessas são raízes verdadeiras, tá? Eu só tô botando situações aqui pra gente fazer a conta. Eu já sei qual é a resposta certa, sem fazer conta nenhuma. Por quê? Porque eu sei o número de trocas de sinal. Então, olha o que acontece. O 3 que tá ali, ele não tem sinal. E quando ele não tem sinal, ele é mais. Então, ele era mais e ele continuou mais. Não teve troca. Ele era mais e continuou mais. Não teve troca. Ele era mais e passou para o menos. Opa, teve troca, eu tenho uma troca. Do menos, eu passei para o mais. Teve troca, 2 trocas, tá vendo? 2 trocas de sinal. Significa, então, que eu tenho 2 raízes positivas. 2 raízes com sinal de mais. Vou nas minhas opções e nessa eu tenho 1, 2, 3 raízes positivas. Não pode ser. Vou na letra B e nessa eu só tenho uma raiz positiva. Não pode ser. Vou na letra C e vejo que eu tenho 2 raízes positivas. Então, essa é a resposta. A letra C. Sem, né? Aqui, aliás, eu devia ter feito assim, né? Sem fazer conta, apenas sabendo essas manhas, a gente consegue resolver essas contas. Então, assim, se essa matéria tu achou muito difícil, se tu achou muito complexa, pelo menos vai sabendo essas manhas. Porque daí, pelo menos, talvez tu consiga se virar para resolver um exercício ou outro, tá? Eu vou fazer 2 exercícios da apostila agora, gente, que são os exercícios número 366, se eu não me engano. Peraí que agora que travou tudo aqui. Vou ter que recarregar a página da apostila, aquela travada. 366, certo? E depois eu escolho outro pra gente fazer ele na sequência. Ó, esse 366 ele é bem legal. Ó, olha esse 366 comigo. Vê que massa. Vamos lá, faz junto, tá? As raízes do polinômio p de x é igual a isso aqui. São. Beleza, respirei e pensei. Qual é a dica número 1? Termo independente. O termo independente dessa conta é 0. Tá vendo? Não tem nada, não tem termo independente, ó. Não tem aquele cara que tá sozinho. Então, eu sei que 0 é raiz. Vou olhar nas opções. Na letra A tem o 0, show. Na letra B tem o 0, perfeito. Na letra C tem o 0, tranquilo. Na letra D não tem o 0, tem um sinal de menos voando aqui, né? Então a letra D não pode ser. E na letra E tem o 0. Tá vendo? Então eu eliminei uma resposta. Show. Próximo. Soma dos coeficientes. Então, ó, aqui é 1, certo? E 1 mais 5 dá 6. E 6 mais 4 dá 10. Não zerou. Então, o 1 não é raiz. Certo? Porque se tivesse dado 0, o 1 é raiz. Como não deu, ele não é. Então, eu vou olhar nas respostas e vou ver que na letra B tem o 1, ó, elimina. E na letra E tem o 1, elimina. Ele não é raiz. Então, ficamos entre A e C, certo? Vamos agora para a última manha, a manha final. Trocas de sinal. Mais para mais não trocou. Mais para mais não trocou. Não tem troca. Se não tem troca, não tem raiz positiva. Na letra A, tudo certo. E na letra B tem esse cara avacalhando, tá vendo? Então, elimina essa. A resposta certa é a letra A. Menos 4, menos 1 e 0 são as minhas raízes. Então, de novo, eu estou mostrando para vocês um exercício de polinômio
em que tu não precisou escrever no papel. É só saber as manhas. É claro que a URGS também sabe das manhas. Então, às vezes, eles vão fazer um exercício que nem de 2018, do tipo, tu sabe as manhas? Sei, então esse aqui é dado. Tem vezes que eles vão fazer um exercício que não vai ser assim, que vai ser tipo, tu sabe as manhas? Então eu vou te facilitar, mas tu ainda vai ter um pouquinho de dificuldade. Então nós vamos fazer um exercício agora que engloba bem esse pensamento, tá? Um exercício de nível alto da URGS, mas que a gente vai usar nossas manhas para resolver. E de novo, se não fizer sentido alguma coisa, fala, bota no chat, dá um grito aí na tua casa, bem alto, pode escutar aqui de capão, pra gente conseguir arrumar, tá? Pra gente conseguir fazer. Então, o exercício que a gente vai fazer é da apostila e ele é da URGS, tá? É um exercício que caiu, não é muito antigo, 2013, 2014, por ali. Que é o exercício 350, tá? Ele tá ali na página de número 75. Então, vamos pegar ele lá. Esse exercício aqui ele é muito importante, tá? Porque ele mostra bem o que a URGS pede da gente. Vamos lá. Considere o polinômio. P de x é igual x na 4 mais 2x na 3 menos 7x na 2 menos 8x mais 12. Se P de 2 é igual a 0 e P de menos 2 é igual a 0, então as raízes do polinômio são. Então, gente, antes de fazer minhas dicas, eu vou pegar as informações que eles me deram. Se eles disseram que P de 2 é igual a 0, eu sei que 2 é uma das minhas raízes, já escrevi lá. Se eles falaram que P de menos 2 é igual a 0, eu vou dizer que menos 2 é uma das minhas raízes. E eu vou eliminar qualquer resposta que não tenha o 2 e o menos 2. Então vamos lá, a letra A tem o menos 2 e o 2, a letra B também tem, a letra C também, a letra D também e a letra E também. Então, em todas tem o 2 e o menos 2. Trouxinhas ele, né? Mas, enfim. Vamos para as outras manhas. Então, agora, vamos para as dicas das manhas que a gente viu. Manha número 1, termo independente. O termo independente é 12, tá vendo ali? Como o termo independente é 12, a gente sabe que o zero não é uma raiz. Então, com isso, eu elimino a letra A e eu elimino a letra D. Eliminei duas. Segunda manha, soma dos coeficientes. Então, vamos lá, ó. O 1, que é o do x na 4, mais 2 dá 3. 3 menos 7 vai dar menos 4. Menos 4 com menos 8 vai dar menos 12. E menos 12 com mais 12, 0. Olha ali. Somando os numerozinhos, deu 0. O que a gente sabe? 1 é raiz. Então, eu vou lá nas minhas opções. E, por exemplo, a letra B não tem o 1, tá vendo? Eliminei. Na letra C tem o 1, na letra E tem o 1. Perfeito. Última dica, a troca de sinais. Vamos lá. Mais para mais, não trocou. Mais para menos, trocou uma vez. Menos para menos, não trocou. Menos para mais, trocou duas vezes. Tem duas raízes positivas. Na letra C tem duas positivas. Na letra E tem duas positivas. Ou seja, nós não conseguimos eliminar todas as respostas. A gente eliminou 3, o que já é ótimo, né, gente? Pelo amor de Deus. Porém, na letra C, eles estão me dizendo que o menos 1 é uma raiz. E na letra E, eles estão dizendo que o menos 3 é uma raiz. Porque o resto, a gente já sabe. 2, menos 2 e 1, né? Como é que eu faço agora para saber se é a C ou se é a letra E? Gente, eles poderiam pedir que tu fizesse o exercício inteiro, tá? Eles poderiam. Mas é muito mais fácil. Se tu tá em dúvida entre duas, menos 1 e menos 3, entre duas raízes, é só tu testar. E como é que tu faz para testar se um número é raiz ou não? Eu mostrei isso mais cedo, tu faz o Ruffini. Lembra? Se o resto der 0, é porque é raiz. Então eu vou fazer o Ruffini, ó, deixa eu pegar aqui o shift para ficar bonitinho, ó. Eu vou fazer o Ruffini, lindo e maravilhoso, utilizando qualquer um deles. Eu vou fazer com o menos 1, tá? Porque o menos 1 vai dar um número menor. Então, ó, menos 1. E vou botar os números lá, ó. X na 4 é 1. X na 3 é 2. X na 2 é menos 7.
x na 1 é menos 8 e o termo independente é mais 12. Se essa conta zerar, menos 1 é raiz. Então, vamos lá. Baixa o 1. Vezes e mais. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 2, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Com menos 7, menos 8. Menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. E mais 8 com menos 8, zerou. Só que 0 vezes menos 1 dá 0. E 0 mais 12, 12. Ou seja, não zerou no final. Então, o menos 1 não pode ser uma raiz. A resposta certa só pode ser a letra E. Porque não deu 0 no final. A Marina vai olhar para mim e vai dizer assim, bah, Sora, eu na prova, eu ia testar o menos 3, porque vai que eu fiz errado uma. Beleza, vamos testar o menos 3 então. Ó, vamos pegar aqui e vamos ver se der certo com menos 3, né? Ó, mesma conta, tá vendo? Ó, opa. Não sei qual é a diferença, de por que às vezes fica riscadinho forte, às vezes riscadinho fraco. Ó, vamos lá, com menos 3 agora, tá? Os números são os mesmos, 1, 2, menos 7, menos 8 e 12. Baixa o primeiro, ó, tá vendo? Baixei o 1. Vezes e mais, né? 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. E 3 com menos 7 vai dar menos 4. Menos 4 com menos 3 vai dar 12. E 12 menos 8, 4. 4 vezes menos 3, menos 12. E menos 12 mais 12, 0. Fechou. Realmente, menos 3 é uma raiz do polinômio. E essa vai ser a minha resposta certa. Vai ser menos 3, menos 2, 1 e 2. Eu vou fazer agora a nossa última conta. Então, antes dela, eu preciso, já que vai ser o nosso último momento, perguntar para vocês. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou claro? Alguma dica que não deu para entender? Alguma parte da conta que não funcionou? Preciso que a gente saia daqui hoje com esse combinado, digamos assim. Tudo tranquilo aí? Tudo de boa? Acabou minha água. Sim? Top. Que bom, porque é uma coisa simples, mas é uma coisa complicada, né? Por um milagre, tudo de boa. Né? Uma coisa simples, mas é uma coisa que tu tem que estar bem ligado, né? Bem, né? No jeitinho de resolver. Então, vamos para o nosso último exercício, tá? A nossa última conta. Vai ser lá na frente daí, né? A gente vai fazer... Cadê, cara? Que eu queria fazer... não vai... Vamos fazer mais 2, então, tá? Deixa eu ver... Qual que a gente podia pegar? Esse aqui é meio chato de fazer, então... Tá, vamos fazer esse 376 aqui. Ele é meio tosco. Vou fazer mais de um, tá? Fazer mais de um. Eu ia fazer um mais difícil, mas é que esse aqui... Esse 376, ele tá se jogando pra mim pra eu fazer ele, então... Esse é muito triste. Vou ter que mostrar isso aqui pra vocês, ó, o 376. Ó, olha como é que fala isso aqui. Uma das raízes da equação desse polinômio é 2i. Quais são as outras duas? Então, vamos lá. Uma raiz, a gente sabe que é 2i. E como vocês sabem, quando eu te dou uma raiz complexa, a outra também é, ou seja, menos 2i também é. Então, eu já vou começar eliminando qualquer uma que não tenha menos 2i. Ó. Então, a letra A não é. A letra C não é. E a letra E não é. Tá vendo? Porque nenhuma delas tinha menos 2i. Então, sobrou B e D. Aí agora eu vou olhar a soma dos termos lá. Ó. Porque ou é menos 1 ou é 1. Ó. Então, 1 menos 1 dá 0. E 4 menos 4 dá 0. Então, a resposta certa é a letra D. 1 e menos 2i. Né? Chega a ser até uma maldade isso aqui, né? Chega a ser até ser uma conta, assim, meio simples demais. Eu vou começar... O que eu quero fazer mesmo é o 373, tá? Mas esse eu não vou terminar ele. Eu só quero mostrar o jeito de fazer, tá? Para vocês entenderem. Então, ó. 373. Fala assim, ó.
O binômio x menos 6 é fator do polinômio barará. Ó. Quais são as raízes de p de x? Então, não tem aqui... Aqui a gente não vai fazer as nossas manhas, tá? Sabe por que a gente não vai fazer as nossas manhas? Porque as respostas estão todas muito parecidas, tá vendo? A gente sabe que se x menos 6 é fator, 6 é uma raiz, certo? Então, a gente sabe que a letra D não é e a letra E não é. Porém, olha as opções da letra A, B e C, tá vendo? São coisas muito parecidas. Então, eu vou fazer aqui o Ruffini. Ó, como é que eu vou fazer essa conta? Assim, ó. Ruffini aqui, Ruffini aqui, Ruffini aqui. Então, eu vou botar o 6, certo? Vou botar o 6 aqui. E vou para os números, ó. 1, menos 5, menos 7 e 6. Baixa o 1 e faz vezes e faz mais. 1 vezes 6, 6. 6 menos 5, 1. 1 vezes 6, 6. 6 menos 7, menos 1. Menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. É raiz, né? Como é que eu faço para saber as outras raízes agora? Pega esses números. Lembra que se era x na 3, agora é x na 2. 1x na 2. Menos 1x, menos não, mais 1x, menos 1, igual a 0. Faz Bhaskara. E tá pronta a tua conta. Não vou fazer o resto porque essa Bhaskara vai ser chata de fazer. Deixo para vocês terminarem. Mas eu só queria mostrar para vocês como chegar na hora de resolver a conta. E para finalizar, tem uma conta que eu sempre faço. Todo ano eu faço, tá? Para mostrar que polinômio, gente, é uma conta que pode ser horrível e pode ser muito fácil ao mesmo tempo, tá? Para finalizar, preste bem atenção comigo aqui, por favor, pra gente resolver essa aqui, tá? Ó, se tu não te apavorar com essa conta, eu não sei o que te apavora mais. Ó, sendo 1 mais 4i e 2 menos meio i, raízes do polinômio. E, gente, olha o polinômio. P de z é igual z na 4, menos 6z na 3, mais 33z na 2, menos 84z, mais k pertencente aos reais. O número de raízes reais de P de Z é... Gente, no que eu tava lendo isso aqui, eu já tava querendo desistir, né? Porém, me chama a atenção uma coisa. A pergunta é, o número de raízes reais. Vamos começar pensando no número de raízes? Lembra o que a gente falou? O que é o número de raízes de um polinômio? É o grau. Se esse é um polinômio de grau 4, ele tem 4 raízes. Algumas podem ser reais, outras podem ser imaginárias. Quais raízes a gente sabe? A gente sabe que 1 mais 4i é uma raiz. Aí a Marina vai dizer, aham, se 1 mais 4i é, 1 menos 4i também é. Coberto de razão. Outra coisa que a gente sabe é que 2 menos meio i é uma raiz. Aí a Patrícia vai dizer, peraí. Então, 2 mais meio i também é. Coberto de razão. Gente, quantas raízes imaginárias a gente tem? 1, 2, 3, 4. Quantas raízes o polinômio tem? 4. Então, se eu tenho 4 raízes e as 4 são imaginárias, o número de raízes reais do polinômio é 0. Letra A tem 0 reais, tem 4 imaginárias. E tá tudo pronto. Eu sempre faço esse exercício para mostrar que um exercício com um texto horroroso, ridículo que nem esse, pode ser um exercício de nível barbada, pode ser um exercício de nível fácil. Certo? Queridas, quando a gente se vê de novo, se eu não me engano é na segunda-feira, já vai ser para a gente se despedir, né? Já vai ser o pré-prova, eu vou trazer dicas e alguns macetes e algumas manhas para a prova, mas já vai ser, então, o nosso último momento. Então, se vocês tiverem alguma dica, alguma pergunta final, alguma coisa que vocês podem trazer para segunda-feira, e vocês podem também me mandar. Ai, amada, querida. Foi muito legal passar essas noites com vocês, é muito bacana. Eu gosto, assim, dessa... né? Eu gosto que a gente converse, que a gente fale e tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado também, tá bom?
Um beijo aí para vocês, um abraço a todas também, um beijão, Patrícia, beijão, Marina, foi um prazer enorme passar essas noites com vocês, espero ver você segunda-feira, e é isso aí, tá bom? Até mais, beijinho, valeu, tchau, tchau, até. Que bom, fico muito feliz. Boa noite, gente, até mais, tchau, tchau.